Aula 04, movimentação com toques. Até o momento, a movimentação do jogador estava sendo feita de duas maneiras. Através das teclas AD e W, que foram as instruções colocadas lá na programação da primeira aula. E também através das setas do teclado, seta para a esquerda, para a direita e seta para cima. Nessa aula, eu vou acrescentar a movimentação com toques. Então, nós vamos colocar os botões e nos botões nós vamos fazer uma programação para também movimentar com toques do mouse ou toques de touch diretamente, tá? É interessante ver também que nós vamos desativar as setas padrão, seta para a esquerda, seta para a direita, seta para cima, e vamos colocá-la também na programação, porque é importante que durante a programação vão aparecer outras ações para serem feitas na hora que o jogador estiver se movimentando, especialmente na parte de animações. E é importante que isso aconteça não só com as teclas AD e W, mas também com as teclas de seta para o lado, seta para o outro lado e seta para cima. Então, nós vamos colocar essa movimentação através dessas setas também na programação. Vamos desativar o padrão e vamos colocá-la também na programação. Assim, aqueles grupos de comandos serão executados qualquer uma das condições, ou com a tecla AD e W, ou com as teclas seta para um lado, seta para o outro lado e seta para cima. Esses são os objetivos dessa nossa aula. Então, nós vamos iniciar aí com as instruções para executar essa aula 4, tá? Agora nós temos uma novidade, nós temos uma pasta chamada Aula 04 Elementos, que nós vamos baixar, ela já está aí no material, nós vamos baixar, descompactar e colocar os seus conteúdos dentro daquela aula Construct, tá? Onde nós estamos colocando os trabalhos das aulas, aula 01, aula 02, aula 03, e colocaremos também a aula 04. Assim, esse pacote dentro da pasta Construct será utilizado durante todo o curso. Então, a nossa pasta Construct, que está na área de trabalho, ela terá, além das 3 aulas, e a partir de agora terá também o jogo plataforma 04, mas terá uma pasta chamada Elementos, que é aquela que foi colocada lá no material, descompactar, e nós vamos ter os elementos aqui que nós vamos utilizar nessa aula. Nós vamos utilizar inicialmente os botões, mas esses outros elementos serão utilizados também em outras aulas e já estarão aí disponíveis para vocês, tá bom? Então, nós precisamos basicamente desses botões para esse material, mas o resto será utilizado oportunamente. E aqui também tem alguns botões mais modernos, para que vocês deem uma olhada e tentem aí alguma coisa diferente. Com essa pasta disponível, nós vamos dar continuidade ao trabalho. Então, vamos abrir o Construct, como sempre. O Construct, ele abre normalmente em português, nós temos que passar para inglês. Como eu já falei anteriormente, no meu caso, ele abre diretamente em inglês, então eu não preciso passar. Se o de vocês entrar em português, aí precisa sempre trocar para o inglês. E a segunda parte é sempre colocar lá se apresentar como usuário cadastrado e não como convidado. Então, aqui, ó, ele está em menu, então, menu setting já está em inglês, né? Senão, estaria aqui, estaria em configurações, teria que passar para inglês. E outra coisa importante que nós temos que fazer é aqui, onde está convidado, tá vendo? Convidado, nós temos que fazer login. Então, coloque o seu usuário e a sua senha e agora você é um usuário cadastrado, então você pode chegar a mais eventos. O sistema diz 50, mas na verdade eles estão dando por padrão 40. Isso aí, depois precisaria ver direitinho por que está acontecendo. Talvez porque não respondeu o e-mail, mas pelo menos 40 é o suficiente para nós fazermos a nossa aula, tá bom? O próximo passo é abrir o jogo da aula anterior, que é jogo plataforma 03, e salvar com o nome jogo plataforma 04. Se vocês olharem aqui, normalmente usando sempre o mesmo computador, ele estaria aqui, tá? Se não tiver, não tem problema. Vem Open, vem em File, e vai lá na pasta Construct, que está na área de trabalho, tá? Abre o jogo 03,
jogo plataforma 03. Podem ver que ele ficou do jeitinho que nós deixamos, com aquelas plataformas a mais, e vamos salvá-lo com o nome jogo plataforma 04. Então, menu, project, save as a single file, e vamos salvá-lo com o nome. Eu vou pegar esse nome, ó, jogo plataforma 3, e só vou trocar o 3 aqui por 4 para ficar mais fácil, para não precisar reescrever, né? Então, dá ok, jogo plataforma 4. Então, esse é o mesmo agora, só que é o jogo plataforma 4. Então, com ele, nós vamos fazer o que foi combinado, o que está solicitando aqui no nosso material. Vou colocar ao lado, veja que nós já nos cadastramos, nós já passamos para inglês, nós já abrimos e colocamos aí um novo nome, né, aula 04. Então, agora nós vamos primeiramente, tá, desativar aquelas teclas de seta, para ficar somente com a tecla A, D e W. Então, o jogador tem o comportamento, behavior de plataforma, e em plataforma está escrito aqui, ó, default control. Desmarca o default control, e na hora que vocês desmarcarem, vocês podem testar e verão que o jogador não se movimenta mais com as setas do teclado, somente com aquelas teclas A, D e W que foram colocadas em programação. Olha, eu estou clicando aqui na seta para cima, né, na seta para esquerda e para direita, não se movimenta, mas se eu clicar na tecla W, né, ele pula, né, se eu clicar na tecla D, ele vai para a esquerda, e na tecla A, ele vai para a direita. Nós desativamos o controle default, mas nós queremos que as setas funcionem. Então, nós vamos adicionar isso em programação. Assim, tudo que tiver nesses tópicos de programação serão também aceitos, não só com as teclas A, D e W, como também com as setas, seta para cima, seta para o lado esquerda e seta para a direita. Então, nós vamos lá na programação e nós vamos acrescentar, tá vendo? Se vocês estão lembrados, essa linha de programação, ela permite que eu mova o cursor para a esquerda com a tecla A. Tá? Se eu acrescentar aqui, eu vou acrescentar aqui tanto a tecla A como a seta para a esquerda, vão movimentar o jogador para a esquerda. Então, nós vamos adicionar another condition, outra condição. Tá? É a primeira vez que estamos fazendo isso, então é importante entender. Add another condition, tá? Então, olha lá, clica com o botão direito, add another condition. Então, a condição vai ser o seguinte, né? Que o teclado, quando uma tecla for teclada, for baixada, né? Tá aí. Que tecla? A tecla seta para a esquerda. Então, seta para a esquerda, left arrow, né? Ok. Então, agora, olha, ele vai se movimentar para a esquerda com a tecla A, mas o problema aqui é o seguinte, né? Ele, por padrão, ele faz não o OR, ou, ele faz o AND, e. Do jeito que está aqui, para que movimente para a esquerda, é necessário que a tecla A e também a tecla seta para a esquerda seja tocada. Não é isso bem que nós queremos ou uma ou outra. Então, nós precisamos vir aqui, clicar com o direito, e tem a opção Make OR, faça ou, tá? Então, vocês verão que na hora que eu puser o Make OR, aqui aparece um OR, tá? Porque por padrão, ele vem com AND. Veja, vou fazer Make AND, eu estou voltando. Então, tirou o OR. Não, mas eu quero o OR, eu quero ou a seta para a esquerda, ou a seta para a esquerda, ou a tecla A. Então, eu tenho que vir aqui, Make OR, tá? Então, ele faz ou. Agora, ou teclando com a tecla A, ou seta para a esquerda, ele vai andar para a esquerda, tá? É a mesma coisa que faremos aqui no D, né? Só que no D será add another condition, outra condição. A outra condição é do teclado, quando no teclado for teclada a tecla para a direita. Então,
key is down, né, uma tecla seja apoiada, né, feita, né, abaixada, então é a seta para a direita. Então eu vou colocar aqui seta para a direita, ok? Done. Só que veja, por padrão ele faz end. Eu preciso falar para ele make or, clica aqui nesse canto, make or, faça ou. E aqui tem o W, que é a tecla que no caso seria a seta para cima também. Então vamos clicar com o botão direito e nós vamos lá, add another condition, outra condição. Que condição? Uma condição de teclado. Quando uma tecla for baixada, que tecla? A tecla seta para cima. Up arrow. Tá? Ok. Done. Veja que, por padrão, ele faz end. Não tem jeito, né? Ele faz sempre end. Então, nesse caso, eu precisaria teclar as duas ao mesmo tempo. Né? Não é isso que eu quero. Eu quero uma ou outra, né? Então, eu tenho que vir aqui de novo, make or. Faça or. E não end. Pronto. Eu vou até salvar. É sempre bom salvar de tempos em tempos, e vejo que agora, né, se eu der um play, eu vou conseguir, vocês não vão conseguir ver porque não estão vendo o meu teclado, né, mas se eu der um play, vocês vão ver que eu consigo movimentar o cursor, né, eu vou fazer o cursor saltar, né, estou fazendo o cursor saltar com a tecla W, e estou fazendo o cursor saltar com a seta para cima. Então agora, novamente, as duas voltaram a funcionar, né, mas por que eu precisei fazer isso? Eu precisei fazer porque depois eu vou pôr aqui outras ações que vão acontecer quando essa tecla ou essa for pressionada. Se não tivesse aqui, se tivesse lá no padrão, na hora que eu clicasse nas setas, essas outras ações aqui não iriam acontecer, porque elas só iriam acontecer quando a tecla A fosse pressionada, perceberam? Então, por isso é que foi necessário fazer isso daqui, e daqui para frente agora não vai precisar mexer mais nesse assunto. Vamos para o próximo passo da aula. Olha, essa Start Page aqui, se vocês lembrarem, se estiver incomodando, lógico, ela pode ser fechada, basta ficar com Lei 1 e EVE 1. Depois nós vamos ter outras leis, outros EVEs, né? Isso daí são coisas futuras, tá? Vamos passar lá para a lei e nós vamos fazer o seguinte, é a primeira vez que vamos inserir uma imagem diferente. Até agora a gente tem inserido só objetos diretamente feitos no editor do Construct, mas nós podemos substituir todas essas imagens aqui, e faremos isso durante o curso, por imagens mais bonitinhas. Vamos começar com essa daqui, tá? Para substituir a imagem é muito simples. Se eu der um duplo clique, eu chego lá na imagem, tá? Então, agora eu vou adicionar uma outra imagem nela, vou substituí-la por uma imagem, tá? Então, basta eu vir nesse item aqui em cima, ó, carregue imagem do arquivo, tá? Aqui, ó, Load Image from File, tá? Então, clica nele, ele vai abrir aquela pasta que nós estamos utilizando. No caso, né, nós estamos na área de trabalho. Na área de trabalho tem a pasta Construct, e na pasta Construct lá dentro tem essa pasta Elementos, que foi aquela que vocês descompactaram e colocaram aqui. Essa pasta Elementos tem um diamante aqui, o desenho, a imagem de um diamante. Então basta clicar, abrir, a imagem vem aqui e substitui, certo? Pronto, é a mesma coisa, é a mesma imagem. Eu poderia redimensionar e tudo, mas vamos fazer isso mais simples. Depois a gente pode ajustar ali na própria figura e pronto, certo? Então veio aqui o nosso diamante, tá? Nós podemos usar assim como podemos também, né, fazer uma coisa que nós não fizemos ainda, né, fazer um corte, tá vendo? Ela ficou sobrando muito. Então eu posso usar essa ferramenta aqui de corte, tá vendo, ó? Certo? Nessa ferramenta eu posso clicar direto em cima dela e ela ajusta a figura para não ficar aquelas sobras. Mas veja, na hora que ela ajustou a figura, o ponto de referência ficou aqui. E eu não quero, eu quero que esse ponto de referência agora venha para essa posição. Ou talvez até, nesse caso, talvez até no meio fosse mais interessante, mas tudo bem, vamos deixar no top left mesmo. Como é que ajusta esse ponto mesmo, gente? Vem aqui, ó. E clica com o botão direito, né? E Quick Assign, top left.
Assim como lembra, né? Eu podia ter colocado aqui também, tá vendo? Ele está lá fora, né? Por isso que ele está com essas coordenadas negativas, menos 28 e menos 39, né? Com relação ao centro. Então, top left, ele vem bonitinho para cá. Eu acho que é a melhor maneira. Veja. Olha aí, ó. Agora ela ficou mais justinha, ficou mais fácil de eu arrumar aqui na minha imagem. Lembrando, né, que o pontilhado, né? Ele tem que ficar bem em cima do pontilhado. Talvez até... Não, assim tá bonitinho. Perfeito, né? Tá lá. Pronto. Ok? Então, já melhorou, né? Já é uma imagem mais bonitinha, já é uma imagem melhor do que aquele retângulo. Depois nós vamos fazer isso nas plataformas e vamos fazer também no jogador. Só que o jogador vai ficar um pouquinho mais para frente, porque nós vamos inserir já direto a animação do jogador. Nas plataformas nós vamos só substituir as imagens, tá? Mas agora, um dos objetivos, ou o objetivo principal, inclusive o nome dessa nossa aula, era exatamente fazer botões para que a gente possa fazer uma movimentação. Então nós vamos movimentar com botões. Então nós vamos colocar aqui alguns botões. Só que esses botões são aquele caso lá da primeira aula. Se por acaso, não vou fazer isso agora, mas se por acaso eu quiser que a câmera acompanhe o jogador, tudo isso aqui vai andar. E aí o botão não vai poder ficar andando, senão eu não vou conseguir clicar no botão que está andando de um lado para o outro, né? Então, todos esses elementos estão na camada elementos. Todos eles. Puxa, será que estão mesmo? Vamos dar uma olhada? Olha, eu clico nesse daqui, pode ver, ele está na camada layer elementos. Eu clico nessa daqui, está na layer elementos. Eu clico no jogador, está na layer elementos. Puxa, mas se eu tivesse errado algum deles, caramba, está na camada errada, né? Está na GUI, não é problema, é fácil corrigir, ó. É só passar. Não é o nosso caso, todos estão na elemento, esse está na elementos, esse está na elementos, esse está na elementos, todos estão na elementos, não tem problema, tá? Mas se algum tivesse errado, nós poderíamos corrigir sem prejudicar nada o nosso jogo, tá? Então, nós vamos colocar agora um conjunto de botões para fazer essa movimentação. Só que esse conjunto de botões terá que ser colocada na GUI, nessa Graphic User Interface, nessa aqui, ó, nessa camada GUI, porque estava tudo na camada elementos até agora. Eu vou passar para a camada GUI. Então, marco a GUI, agora o que eu colocar, eu vou colocar na GUI. Então, vamos começar colocando aqueles botões, tá? Então, vamos inserir um novo objeto. Esse objeto também vai ser um sprite, porque ele vai trabalhar como um botão, mas vai ter uma figurinha. Então nós vamos pôr ele como sprite e ele recebe o clique sem problema, tá? Sprite, ok? Insert. Olha, ele vai inserir aqui, eu vou pôr aqui em cima para ficar mais fácil a gente mexer, tá? Ok? Insert. E aí vamos inserir direto a imagem. Então, carregue imagem de arquivo, né? Load Image from Files. E nós vamos lá e nós temos aqui um grupo de botões, tá vendo? Pode usar esses outros, mas eu vou usar esse que é o que está no material. Mas depois vocês podem brincar com esses outros aí. E vamos abrir, tá bom? Ele vai abrir uma quantidade imensa de botão e nós vamos escolher, tá? O material está usando o botão verde e eu vou começar usando para a esquerda, tá? O verde para a esquerda. Esse aqui. Então eu quero só esse, certo? Então eu tenho aqui essa ferramenta aqui, que é o retângulo de seleção. Então eu marco no retângulo de seleção e vou selecionar. Não precisa caprichar muito não, só precisa ter o cuidado de pegar a imagem, não pegar nenhum pedaço de outra imagem e nem deixar de pegar algum pedaço da imagem. É só fazer assim, porque depois nós vamos poder ajustar com facilidade. Então, becou o botão verde, tá? Então separou. E aí vamos dar um corte. Agora eu fiquei só com o botão verde. Agora eu dou um novo corte, que é para tirar esses espaços que sobraram aqui do outro lado, né? Um novo corte, tá? Pronto, ele ficou justinho. Aqui embaixo tem uma sombra, por isso que ele deu um espacinho maior, mas aqui ele ficou justinho. Agora, um ponto importante, e preste atenção que é aí que o pessoal costuma errar, é o ponto de referência. Cadê o ponto de referência? Cadê ele? Tá? Não está aqui. Na verdade, ele estava no centro daquela figura imensa que foi colocada. Tá? Então, não adianta ficar procurando, nós precisamos colocá-la aqui.
tá? Então, vejam, se eu olhar, olha onde ela está, 675 por 184, né? Tá longe pra caramba, lá embaixo, né? Porque aquela figura era grandona. Então, eu vou colocar agora nessa figura, né? Eu quero que fique aqui. Então, eu vou usar o famoso top left. Então, ele vem para cá, canto esquerdo. Perfeito, tá? Então, tá aqui. Ah, tem que acertar também o tamanho do botão, né? Esse botão também ele foi determinado para ficar. Ah, não tem. No material não está pedindo, não. No material não está pedindo, então é esse tamanho mesmo, deve ser o tamanho suficiente para ficar bonitinho. Deixa eu ver. Se não for, também a gente pode ajustar. Não, está grande demais, né? Está grande demais, deveria ter. Ah, está aqui, 64 por 64. Tudo bem, ó. Duplo clique, volta lá e 64 por 64. 64 por 64, ok? Tá? Então, é esse tamanho que ele tem que ter, tá bom? Podia ter ajustado lá também, tá? Não era muito problema, não. E, ó, importante, ele está na GUI, certo? Ele está na GUI. Então, ele vai ficar, na verdade, aqui embaixo, tá? Que é o para a esquerda. Depois veio para a direita, no meio, que é para saltar, e o para a direita. Vamos fazer o outro? É a mesma coisa, gente, ó. Clica com o botão direito, insert New Object, nós vamos procurar lá a mesmo sprite, e agora vai ser o botão, né? O botão SPR, porque ele é um sprite, né? SPR cima, é o botão. Bom, aqui está o direito agora, não. Depois em seguida saltar, tá o botão saltar. No material tá SPR saltar, tá? Saltar. Clicar lá. E vamos buscar a imagem. A imagem vai estar no mesmo botão. Abrir. No mesmo botão, no mesmo conjunto de... Não é um conjunto de botões, só um conjunto de imagens. Tem muito mais legal aí também, depois vocês podem olhar. E ao saltar, então, o saltar é esse daqui. Lembra, ó, ferramenta de seleção, seleciona, né? Seleciona, garantindo que não pega nenhum pedaço de outro, tá? É só isso que tem que garantir. Pronto, e corta. E aí ele vem meio grande, né? Vem com falhas aqui, assim. Então, novo corte. E ele ajusta certinho. E agora o ponto de referência. Onde está o ponto de referência? Sei lá, né? Está no meio daquela figura imensa, tá vendo? Outros valores. Não é aí que eu quero. Eu quero no 00. Posso pôr 00 aqui? Top left, 0, 0. Pronto, ele veio para cá. Tanto faz. E o tamanho, 64 por 64. Então, resize, 64 por 64. 64 por 64. Pronto, ok. Ok? Fecha. Apenas por capricho, tá? No material está mandando chamar de BTN e não SPR, tá? Porque eles vão ser botões, então vai ser interessante. Então vamos trocar o nome, olha. Puxa, eu pus o nome errado, tá? Ou mesmo podia ter errado uma letrinha lá, não tem problema. Eu posso tanto arrumar aqui, como arrumar aqui nesse painel. Tanto faz, tá? Eu posso escolher o jeito que eu desejo, tá bem? Tá vendo aqui, ó? SPR. Não, ele mandou chamar de BTN. Então, basta dar um cliquezinho aqui e arrumar para BTN, tá? Para ficar igual ao material, tá? BTN, para ficar igual ao material. Porque até por causa da programação depois, né? Senão a programação vai ser estranha. E aqui também, né? Esse aqui, olha, esse aqui eu acabei não colocando o nome. Então é BTN, esquerda. Então, esqueceu o nome ou colocou o nome errado, né? Pode arrumar sem problema. Veja, BTN esquerda, BTN saltar. O BTN saltar vai ficar aqui no meio, é lógico, né? E o BTN direita nós vamos colocar. Clica com o botão direito, insert New Object, é um sprite também, que nós vamos colocar o prefixo BTN, de bottom, né? De botão, direita. BTN direita, insert. Vamos lá. Vamos pegar aquela mesma imagem e vamos recortar. Imagem, pega essa imagem dos botões. E vai procurar agora o direita. Opa, exagerei. Direita aqui. Vem, ferramenta de seleção.
pega a ferramenta de seleção e seleciona, tá? Seleciona. Ferramenta corte para cortar e ficar só ela. Corte de novo para tirar os excessos que eu não cortei muito caprichado, então sobrou uns pedacinhos. E lembre-se, né, gente, o que vai acontecer. O que acontece? O pessoal põe o botão e o botão some, ele não apareceu. Por quê? Porque está lá só o ponto de referência dele. O botão está, sei lá embaixo, lá em cima, né? Em outro lugar qualquer. Então tem que colocar top left, porque ó, ela está em 675 por 206, né? Está lá um valor bem longe, né? Então, vamos lá, clica com o botão direito, Quick Assign, Top Left. Ele vai ficar 0 e 0, vai ficar nessa posição. E o tamanho dele é 64 por 64. Resize 64 por 64, selecionado, pronto. Vamos fechar. E aqui estão os nossos 3 botões. Pronto. Agora, nós vamos fazer uma programação para que quando eu clicar no botão, né, ele ande para a esquerda, ou ande para a direita, ou salte, tá ok? Então, nós vamos fazer isso. Para inserir a programação, nós vamos inserir a instrução para que quando eu der um toque. Então, lembre-se, gente, que aconteceu lá na primeira aula, quando eu estava mostrando, né? O teclado não estava inserido, assim como o touch também não está inserido. Então, se eu for lá na programação e tentar inserir o touch, ele não vai aparecer. Eu preciso inserir o touch, tá? Clica com o botão direito, Insert New Object, é um objeto de uma maneira geral. E lá onde tinha o teclado e tudo, tem também o touch, tá? Olha, aqui está o gamepad, né? O mouse e o touch. Então, vamos inserir o touch, porque aí serve também para dispositivo portátil, tá? Vamos inserir o touch, Insert, ok? Então, agora, né, o nosso programa, né, nos elementos dele, existe o touch. Então, agora eu posso usar o touch. Então, se eu vier aqui na programação, eu posso usar o touch. Então, eu quero que o nosso jogador ande para a esquerda se eu clicar na tecla A, se eu clicar na seta para a esquerda, ou se eu fizer um touch no botão esquerdo. Então, add another condition, é um outro or another condition. É uma condition de touch. Olha, o touch apareceu aqui para mim. Tá vendo? Touch. E a instrução que eu vou utilizar é is touching, quando um objeto is touching, tá? Is touching an object. Essa aqui, is touching an object, tá? Next. Que objeto, né? Ele está perguntando, que objeto você vai tocar? Eu vou tocar o objeto, botão esquerda, né? Para a esquerda, ok. Tá? Done. E veja que aqui apareceu também como ou, tá vendo? Então agora nós temos 3 condições. Ou a seta, a tecla A, ou a seta para a esquerda, ou o botão, ou aquele botão que eu chamei de BTN esquerda. Eu vou até abrir aqui para vocês verem, para ficar igualzinho, ficar no mesmo padrão. Or. Agora, como eu já ativei o OR, ele veio com OR, tá? No botão para a direita é a mesma coisa. Clica com o botão direito, certo? Add another condition, o condition de touch, e starting an object, quando eu tocar um objeto. Que objeto que é? É o objeto direita aqui, ó. BTN direita, tá? Done. E ele já veio com OR também, tá vendo? Ele já veio com OR. E aqui, para a gente encerrar, clica com o botão direito, add another condition, uma condition de touch, quando um objeto for tocado. Que objeto? O botão para cima, o botão saltar eu chamei, né? Botão saltar, ok? Done. Pronto. Então agora funciona com o W, funciona com a seta para cima e funciona com o botão saltar. Vamos gravar, vamos dar o play.
E podem ver que agora, né, eu consigo movimentar o jogador também clicando no botão. Olha aqui, ó, basta eu clicar no botão e ele salta, tá vendo? Ó, posso clicar no botão direita e ele vem para a direita, no botão esquerda ele vem para a esquerda, no botão saltar, né? É lógico que o botão, né, fica mais prático se eu estiver usando no smartphone, né? Aliás, é esse o objetivo dele estar aí, né? Para a gente poder trabalhar tranquilo aí num smartphone, tá bom? Então, eram esses os objetivos desta nossa aula.